Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. "Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol que descia do céu, preso pelas 4 pontas, e vinha até o lugar onde eu estava. Olhei dentro dele e vi quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: 'Levante-se, Pedro, mate e coma.' Eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo.' A voz do céu falou pela segunda vez: 'Não chame de impuro ao que Deus purificou.' Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa em que eu estava hospedado. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido na sua casa e dissera: 'Mande buscar, em Jope, Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa.' Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: 'João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.' Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar que podia me opor a Deus?" Quando eles ouviram isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: "Então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida." Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo.